brasileiros estão acompanhando a campanha eleitoral e nem sempre é fácil distinguir entre os diferentes projetos em disputa. Na economia, a polêmica sobre diferentes estratégias para garantir o crescimento, o combate à inflação e a geração de emprego. A repórter Michele Gomes conversou com dois economistas que explicaram o caminho adotado pelas últimas administrações do governo federal. Nos últimos 12 anos, a política econômica brasileira adotou como estratégia o fortalecimento do mercado interno por meio de geração de emprego e renda. O Estado entra com um aporte pesado de investimento em infraestrutura produtiva, portos, aeroportos, estradas, energia elétrica, infraestrutura social, saúde, educação, transporte público, saneamento, obras, portanto, que também mobilizam a atividade produtiva. Portanto, geram demanda para as empresas e tanto o consumidor quanto o governo demandam, compram e a economia começa a girar positivamente. Desde 2003, o país criou cerca de 20 milhões de novos empregos com carteira assinada, realidade bem diferente dos anos de 1990, período marcado pelo alto índice de desemprego, arroxo salarial e precarização do trabalho. Esta política é diferente. Ela diz, nós temos uma inserção no mundo, mas o nosso fator de crescimento é interno. E, portanto, nós temos que fortalecer o nosso mercado interno. E aí a geração de emprego formal, que nos anos 90 nos diziam não é mais algo que nós devemos procurar, passou a ser a mola propulsora da nossa dinâmica econômica de crescimento. Outra medida importante é a política de valorização do salário mínimo, que tem aumentado a massa salarial e o consumo. Entre 2003 e 2013, o ganho real do salário mínimo foi de 74%. Segundo dados da OIT, Organização Internacional do Trabalho, após a crise internacional de 2008, a média salarial no Brasil cresceu o dobro se comparada com a média global. Isso fez um movimento enorme de consumo de alimentos, vestuário, quanto de bens duráveis, o carro, a geladeira, o televisor. Isso tudo ocorre num período relativamente curto. Isso faz reduzir as desigualdades sociais, o que é importante, traz milhões de pessoas para a atividade econômica e para, digamos, circulação no espaço urbano. Para esta professora de economia da PUC, o desafio do país é garantir a competitividade da indústria e o aumento da produção para melhorar o crescimento econômico e a renda do trabalhador. O governo, quando ele faz investimento em estradas, portos, ele diminui o custo de transporte, barateia os nossos produtos e fica mais fácil de exportá-los. Então, isso permite que o Brasil exporte mais, produza mais e gere mais empregos. Ao mesmo tempo, as empresas, ao perceberem essa oportunidade de mercado, elas percebem a oportunidade de investir na produção e não na especulação financeira, porque isso sim é transformador, isso muda a capacidade de compra das famílias e o perfil socioeconômico da nossa sociedade. Programas sociais permanecem ou não? Seus benefícios já foram comprovados. A pobreza foi reduzida em 76% no Brasil nos últimos 10 anos. Quem afirma é o Banco Mundial numa análise sobre a chamada pobreza multidimensional, que além da renda, considera critérios como condições de moradia e se crianças e jovens até 17 anos estão na escola, entre vários outros. De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, as ações de transferência de renda ajudaram o Brasil a impedir o retorno das camadas mais vulneráveis da população à pobreza após a crise econômica global de 2008. A estratégia foi recomendada como exemplo para países avançados. A vida das famílias de Mali, Cíntia e Maria do Carmo melhorou nos últimos 10 anos com o auxílio de programas sociais. O Bolsa Família é o principal deles e tem garantido o sustento de cerca de 14 milhões de famílias, com transferência de renda que varia de R$ 77 a R$ 252 por mês. Eu não fui sustentada pelo Bolsa Família. Esse foi um auxílio para ao menos eu conseguir suprir as necessidades básicas. Eu estava no momento precisando mesmo, né? Era só eu e meu menino. Então essa renda veio para ajudar
é complementar, né, para me ajudar quando fosse fazer, não, como se diz, não fazer uma despesa, né, ir ao mercado, comprar algumas coisas, comprar leite. Maria do Carmo veio do norte com a família. Morou em barraco, morou de aluguel. Hoje mora neste apartamento em Diadema. A casa própria foi financiada pelo programa Minha Casa Minha Vida. Sinceramente, muitas vezes eu não acredito. Eu olho assim, eu digo, não. Eu tenho hora que eu vou falar pagar a prestação, eu falo pagar o aluguel. De acordo com esta professora de economia, o Bolsa Família é o principal fator para a redução de 76% da pobreza no Brasil nos últimos 10 anos, segundo pesquisa do Banco Mundial. De acordo com o estudo, o índice da pobreza crônica caiu de 6,7% da população brasileira em 2004 para 1,6% em 2012. Além da questão econômica, o programa também tem contribuído com avanços significativos na área da saúde. O mais fantástico é a redução da mortalidade infantil. Não há dúvida nenhuma que quando a gente olha que a redução foi muito maior exatamente nos lugares onde o Bolsa Família tem maior penetração, que auxiliou o fato de que as famílias estão comendo melhor e principalmente estão tendo um acompanhamento, né, junto ao sistema de saúde. Essas 3 mulheres são beneficiárias do Bolsa Família porque possuem uma renda familiar per capita, ou seja, por pessoa, inferior a R$ 77 por mês. Para ter acesso ao benefício, elas precisam cumprir algumas condições exigidas pelo programa. A criança tem que estar indo para a escola, né? Tem que fazer o acompanhamento pela UBS, tem que estar indo de 6 em 6 meses fazer a pesagem, né? Tem que estar com a vacina em dia. Quando criança, Marli vendia balas no farol e no trem. Hoje, ela acredita que benefícios como o Bolsa Família fazem diferença principalmente na vida das crianças. Eles vão checar o quê? Não é a minha vida, é a vida da criança se está melhorando, se ela está estudando, se ela está faltando à escola, se ela está indo no posto, acompanhamento médico. O meu filho, ele já estudou mais do que eu, ele tem 9 anos e está na 5ª série, eu tenho 33 e estou na 4ª. A qualidade de vida dessas mulheres tem melhorado também com o acesso ao emprego formal. Há 6 meses, Cinti e Marli estão trabalhando com carteira assinada pela Frente de Trabalho de São Bernardo do Campo. Saindo daqui eu arrumo um emprego melhor, porque eu já vou ter estudo e daí para frente. Sempre quando eu ia atrás de emprego, não conseguia porque eu nunca tive experiência, né? E no Frente de Trabalho eles não veem isso, né? Vê que a pessoa quer trabalhar. E a minha expectativa aqui para frente é terminar meus estudos e fazer uma faculdade de auxiliar administrativo. Pois é, tem muita coisa em jogo nessas eleições. Aqui no Pra Você Ver, você acompanhou alguns pontos importantes que precisam ser analisados nos programas de governo dos presidenciáveis. As eleições acontecem neste fim de semana. É hora de correr mais que nunca para se informar. A gente volta na próxima semana. Até lá!